Meus amigos, mais uma vez passando aqui para deixar uma mensagem rápida, uma mensagem abençoada para a tua vida. E eu gostaria de falar sobre salvação nesta manhã. O apóstolo Paulo, ele diz: vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Eu estou trazendo em memória as palavras do apóstolo Paulo, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, irmão. E não é fora da igreja, é dentro da igreja. Pastores confundindo a cabeça das ovelhas, falando o que a Bíblia não fala, o que a Bíblia não autoriza. E a salvação é um assunto que está muito em voga nos dias de hoje. Eu já ouvi muitos pastores falando que o ateu vai ser salvo. O ateu, quando ele deixar esta vida, ele vai acordar no céu. Um dia desse eu estava ouvindo um pastor dizendo que o ateu, quando ele morrer, ele vai acordar no céu, vai se dar conta de que ele está no céu e de repente ele, aonde eu estou? Vai perguntar onde eu estou. Aí o anjo vai responder: você está aqui no paraíso, no céu. Ele: mas como? Como que eu estou no céu? Se eu nunca acreditei nisso. Eu não acreditava em nada, em absolutamente nada, em Jesus, em Deus, em céu, em nada. Mas você fez coisas boas. E quanto mais você falava que não acreditava em Deus, mais pessoas se convertiam. Mas você foi uma pessoa muito bacana que viveu o Evangelho, mesmo não acreditando no Evangelho. Irmãos, vamos com calma, porque a Bíblia ela é bem taxativa em relação à salvação. Eu acabei de ler um texto do apóstolo Paulo que diz: vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Que fé tem o ateu? Que fé há no coração ou na mente do ateu? Nenhuma. Ele não crê. Ele não crê em Jesus, ele não crê na Bíblia, ele não crê no céu, ele não crê na vida eterna, ele não crê em absolutamente nada. O apóstolo Paulo está explicando que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mediante a ferramenta da fé. Veja bem, meus queridos, como é que uma caixa d'água ela fica em pé? Você já deve ter visto uma caixa d'água aí em pé. Mas para ela estar em pé, é preciso fazer a base dela. Você vai lá, faz o buraco, aquele quadradão enorme, monta a gaiola, coloca ali arame nela toda, faz aquela gaiola bem feita. Depois você vai colocar o cimento. Depois você vai encher de concreto aquilo ali. Mas sem isso, sem essa base, não há sustentação da caixa d'água. Ela só vai ficar em pé se essa base for construída. Assim é a nossa salvação, irmão. Nós só estamos de pé com ela mediante a fé. Não tem como. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o ateu, ele não agrada a Deus. Se ele não agrada a Deus, como é que ele vai participar do reino de Deus? Como é que ele vai participar da glória eterna? Não é que eu não queira que o ateu seja salvo, longe de mim.
mas ele está em desobediência. E o que é que o apóstolo Paulo fala? Que a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. Então eu não posso afirmar, para fazer graça ou média com alguém que não acredita em Deus, que não acredita na Bíblia, dizer a essa pessoa: não, rapaz, você já está com passaporte, você é um cara bom, você já está com passaporte. De maneira alguma, irmãos. O que eu quero aqui, através das redes sociais, através dessa palavra, é alertar o ateu. Aceita Jesus, meu amigo, o quanto antes. Entrega a tua vida para Jesus, porque as escrituras sagradas, nesse assunto, ela é taxativa, ela é categórica. E o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro nos seus textos, na sua fala, ele não deixa ali nenhuma sombra de dúvida em relação à salvação. Então, aceite a Jesus Cristo como seu Salvador, para que você vá para o céu de glória, gozar e desfrutar da vida eterna. Jesus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como é que o ateu vai conhecer o Pai, vai andar nas ruas de Jerusalém celestial, se ele não crê em Jesus Cristo? Fica aí o alerta, fica aí a reflexão desse dia. Você que é ateu pode ter um coração maravilhoso, pode ser uma pessoa maravilhosa, mas isso aí não é questão de obras, é questão espiritual, é questão de fé. Se você não tem fé, você não está agradando a Deus. Então se volte para Deus, não acredite nesses pastores, pelo amor de Deus. Os pastores de hoje, alguns pastores aí, estão com a mente voltada para o evangelho progressista, liberal, romperam com o evangelho tradicional, romperam com o evangelho clássico, com o evangelho conservador. E esse é um assunto que eu disse lá no início, Paulo não deixa dúvida nenhuma. Amém? Então você que é ateu, está ouvindo essa mensagem, bota a mão na sua consciência. Jesus Cristo veio a este mundo, sofreu pela tua vida, sofreu, passou por todo aquele sofrimento e morreu numa cruz, ou seja, ele se fez maldito por você, porque quem morresse pendurado numa cruz era maldito, era considerado um Zé Ninguém, por não obedecer às leis, por não seguir as leis, por não ter condições de cumprir as leis, não é? Jesus se fez maldito. Eles eram chamados pelos fariseus de maldito, de malditos, de maldito, por não conseguirem ter a compreensão das leis e cumprir a lei. Então Jesus se fez maldito. Olha só, hein? Se fez maldito. Logo o mestre, logo aquele que é o próprio evangelho. Fica aí o meu alerta. Um abraço para todos vocês. Até mais um vídeo.